Pessoal, tudo bem? Vamos continuar a aula então, né, sobre números racionais. Agora nós vamos fazer algumas operações, tá? Vamos começar então com adição e subtração de números racionais. Bom, praticamente que nós vamos fazer o que aqui? Somar, né, e subtrair frações, tá? E também números decimais, os números com vírgula. Beleza? Eu vou passar alguns exemplos aqui para vocês então. Vamos lá. Começar com o primeiro exemplo aqui, né? Vamos somar as duas frações, ó. Menos 2 terços, menos 2 terços, né? Com menos 7 terços, ok? Vamos fazer essa soma dessas duas frações. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é eliminar esses parênteses, né? Para isso, nós temos que recorrer aqui às regrinhas, à regrinha de sinais, né? Vamos relembrar aqui no canto, então. Mais com mais dá mais, né? Mais com menos dá menos. Menos com mais dá menos também. E menos com menos dá mais, ok? Então é o seguinte, para a gente não esquecer, sinais iguais dá mais, ok? E sinais diferentes dá menos, tá bom? Sinais iguais mais, sinais diferentes menos. Então, para a gente fazer essa soma dessas duas frações, né, nós temos então que primeiro eliminar esses parênteses, tá bom? O primeiro parênteses, basta eu eliminar ele sem comparação de sinais, né? Deixa menos 2 terços, tá bom? Menos 2 terços. Agora aqui nós temos que comparar esse sinal com esse, né? Ou seja, mais com menos. Pela regrinha de sinais, mais com menos dá menos. Então fica menos 7 terços. Tranquilo? Agora é só fazer o seguinte. Quando você está somando, subtraindo frações com o mesmo denominador, no caso aqui o 3, basta você repetir esse denominador, 3, e fazer a continha que está em cima, menos 2 com menos 7. Tá certo? Vou até repetir a conta aqui, ó. Menos 2, menos 7, né? Vamos fazer aqui embaixo, ó. Bom, como que eu faço essa continha aqui, menos 2 com menos 7? Você pode pensar, né? Devo 2, devo 7, então eu devo 9. Se eu devo 9, menos 9, né? Ou, quando os sinais são iguais, basta você somar os dois números e repetir o sinal. Então, 2 com 7 dá 9, os dois são negativos, né? Isso dá menos 9. Tranquilo? Então, isso vai dar menos 9 terços. O denominador você repete. Menos 9 terços, vamos ver se a gente consegue simplificar, né? Primeira coisa que você tem que observar é o seguinte, se você consegue dividir o de cima pelo de baixo. Nesse caso dá para dividir, né? 9 por 3, não é isso? 9 dividido por 3 dá 3. Como era menos 9, né? Então é menos 3. Ok? Então essa soma aqui, né, dessas duas frações dá menos 3. Tranquilo? Vamos para um segundo exemplo aqui. Vamos lá. Vou fazer a soma, ó. Menos 5 oitavos, menos 5 oitavos, com 3 décimos, tá? Mais 3 décimos. Tranquilo? Então vamos lá. Primeira regra aí a seguir é eliminar os parênteses, né? Então vamos lá. Então fica menos 5 oitavos. Primeiro aí só elimina, né? Menos 5 oitavos. Agora o segundo aqui a gente compara sinal, não é isso? Mais com mais. Mais com mais dá mais. Sinais iguais, né? Mais 3 décimos. Tranquilo? Mais 3 décimos. Reparem no seguinte agora. Esses denominadores, 8 e 10, são diferentes. Então a gente não pode fazer o mesmo processo que o primeiro exemplo. Quando você tem denominadores diferentes, você tem que lembrar uma palavrinha, aliás, umas siglas, né? M, M, C. Tá? Mínimo, múltiplo, comum. Tranquilo? Bom, há duas maneiras de você de calcular esse mínimo múltiplo comum. A primeira, eu vou fazer uma folha separada aqui, ó. 8 e 10, né? Ó, você tem que fazer encontrar o mínimo múltiplo comum de 8 e 10, tá? 8 e 10. Vou fazer separado aqui. A maneira assim um pouquinho mais trabalhosa e que muitas vezes fica difícil de você aplicar é a seguinte. Você encontra os múltiplos de 8
né? Vou escrever aqui. E os múltiplos de 10. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos encontrar alguns múltiplos de 8 e alguns múltiplos de 10. 8, né? Os múltiplos de 8 são, por exemplo, 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. Tá? 8 vezes 2, 16. E assim por diante, tá? 24. Né? 32. 40. Opa. 40. Né? 48. Tá? E assim por diante, tá bom? Vale lembrar que os múltiplos são infinitos, né? Vamos encontrar alguns múltiplos de 10 aqui, né? 10 vezes 0, 0. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 30. 40. 50. E assim por diante também, né? São infinitos, certo? Bom, o que você tem que encontrar aqui? Um múltiplo comum, ou seja, um número que é múltiplo tanto de 8 quanto de 10. Então vamos aqui. 8 não é, né? O 0 não conta, tá? Se você quiser aqui, pode até... Não precisa nem escrever o 0. 8, 16, né? 24, que não dá, 32. Opa! Aqui tem 40 e aqui também, não é? Então, significa o quê? Que o 40 é o menor múltiplo comum, tá bom? Ele é tanto múltiplo de 8 quanto de 10, tranquilo? Então, o mínimo múltiplo comum, né, de 8 e 10 é 40, tá certo? Mas nós temos uma regrinha prática para calcular o mínimo múltiplo comum, né? Vamos ver se vocês lembram. Você vai aqui no cantinho, né? No canto do seu caderno e vai copiar o 8 e o 10, tá? 8 e o 10. Tranquilo? Aí você passa uma barrinha e aí você vai decompor ele por números primos, lembra? Começa pelo 2, né? Alguns números primos, ó. 2, 3, 5, 7, 11, 13, né? 17, tá bom? O que é o número primo? É aquele número que só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo, tá certo? Então, o primeiro número primo que nós temos é o 2. Então, eu vou escrever o número 2 aqui. O 8 é divisível por 2? Dá para dividir 8 por 2? Sim, dá 4, né? Então, coloca a resposta aqui embaixo, ó, 4. O 10 dá para dividir por 2? Também dá 5, não é? Ainda algum desses números aqui dá para dividir por 2? Sim, o 4, né? Então você tem que dividir, tá? 4 dividido por 2 é 2. E o 5, como não é divisível por 2, você abaixa ele. Tá certo? Algum desses dois números aqui, ó, ainda é divisível por 2? Sim, né? O próprio 2. 2 dividido por 2, 1. O 5 não é, então você abaixa o 5. Próximo número primo, né, que é divisível por 2. Aliás, próximo número primo depois do 2. O 3. Mas o 3 não divide o 5, né? Não divide o 5. Próximo, 5. Opa, o 5 divide. Como aqui já deu 1, você abaixa o 1. 5 dividido por 5 dá 1 também. Chegou aí 1 e 1 aqui, você para, né? E você multiplica esses números aqui, ó. Tá certo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Tá certo? Então, o MMC de 8 e 10 é 40. Tá certo? Essa regrinha aqui ela é mais prática para se usar. Tudo bem? Então, né? Se vocês puderem aí, adotem essa regrinha aqui, tá certo? Sempre multiplicando esses números aqui. Então, o que vocês vão fazer agora? Vamos lá. Vamos aqui, ó. Você vai trocar esse dominador 8 pelo seu MMC, né? MMC de 8 e 10, pelo mínimo múltiplo comum, tá certo? Então vamos lá, ó. Então você troca o 8 por 40, tranquilo? Aí você vai fazer o seguinte, ó, usar aquela regrinha, né, que nós já conhecemos. Você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, tá? Então 40 dividido por 8, 5 vezes 5, 25. Mas era menos, então menos 25. Tá? Mesma coisa, no lugar do 10 você coloca 40, mais, no lugar do 10, 40. E aí você faz o mesmo esqueminha. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá? Então 40 dividido por 10 é 4, vezes 3, 12, não é? 12.
Tranquilo? Bom, agora veja, eu tenho o mesmo denominador, 40 e 40. Esse era o meu objetivo, né? Deixar aqui com o mesmo denominador. Então você repete esse denominador 40, tá certo? E faz essa conta que está aqui em cima. Menos 25 mais 12. Certo? Vamos lá. Quando você tiver aqui um número com sinal negativo e outro com sinal positivo, né, você faz uma subtração, tá bom? Então eu vou sempre colocando o maior em cima. Então vamos aqui no canto, ó. Você vai subtrair de 25 o 12. Né? 2 para 5, 3. E 1 para 2, 1. Dá 13. Certo? Qual é o sinal? Você repete o sinal do maior. No caso aqui o 25. Maior em módulo, né? Então o 25 é negativo. Então você repete esse sinal aí negativo. Menos 13. Tá certo? E o 40? Você repete o 40. Tá certo? Bom, aqui você não consegue simplificar essa fração. Então a resposta é menos 13 40avos. Tá certo? Então vamos lá. Continuando aí com mais um exemplo. Vou trocar aqui. Deixa eu pegar aqui. Agora eu vou misturar a fração com o número decimal, tá? Então vamos lá, pessoal. Então agora um exemplo com fração e decimal junto. Vamos lá ver como que fica, né? Vamos lá. É o terceiro exemplo, né? Vamos fazer então, ó, mais 3 quintos menos 1 terço, tá? Mais, vou colocar aqui um número decimal, mais 0,4, tá bom? Certo? Bom, como que faz então essa soma aí? Na verdade tem uma subtração aqui e uma soma aqui, né? A dica é a seguinte, você pega esse número decimal e transforma ele numa fração, tá certo? Os dois são frações, né? Então o indicado aqui é você transformar esse número numa fração também. Então eu vou repetir aqui, ó, mais 3 quintos, né? Tá certo? Já vou repetir aqui e já vou extraindo os parênteses, tá certo? Então aqui vai ficar mais 3 quintos, né? Mais 3 quintos. Agora eu preciso fazer essa comparação de sinal aqui, não é isso? Menos com menos, né? Menos com menos é mais 1 terço. Mais 1 terço. Agora aqui, ó, aqui vai dar mais com mais, né? Então aqui a gente sabe que vai dar mais, ok? Vai dar mais aqui. Bom, como que transforma o 0,4 no número decimal? É simples, tá certo? Esquecendo a vírgula aqui, que número que eu tenho? 0,4 é 4, né? Então você escreve 4 aqui. Quantos números depois da vírgula? 1, só o 4. Então você vai colocar um zero só, no caso, 10. 1 e 1, 0. Tá bom? Se tivesse dois números depois da vírgula, você colocaria sobre 100, né? Com 2 zeros. E assim por diante. Veja, agora, né? Eu tenho o denominador aqui, ó, 5, denominador 3 e denominador 10. O que eu tenho que fazer com esses três números? MMC. Não é? Então eu vou aqui no canto e vou calcular por aquele método mais rápido, né? Por decomposição. Tá certo? Então eu vou escrever o 5 aqui, o 3 e o 10, né? Vamos lá. Número primo, primeiro número primo, 2. Divide algum deles? Se dividir pelo menos um, tem que dividir, tá? O 5 não divide, o 3 também não, mas o 10 divide. Então eu preciso colocar o 2 aqui. O 5 não é divisível por 2, você repete. O 3 também não, repete. 10 dividido por 2, 5. Certo? Qual é o próximo número primo? O 3. Divide algum deles? Opa, divide o próprio 3, né? Então eu tenho que escrever aqui, tá bom? O 5 você abaixa, né? Agora, 3 dividido por 3 dá 1. Bom. E o 5 você abaixa. Próximo número primo depois do 3 é o 5, né? E ele divide esses dois números aqui, que é o próprio 5, né? 5 dividido por 5 é 1. Esse 1 você abaixa. 5 dividido por 5 também é 1. Deu tudo 1 aqui? Terminou. Passa a barrinha e multiplica esses números. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30.
tá bom? Então, o MMC de 5, 3 e 10 é 30. Tudo bem? 30. Então, a regrinha é, você substitui, então, o 5 por 30, o 3 também e o 10 também, tá bom? Vamos lá. Primeiro eu vou substituir o 5 aqui por 30. Então, eu vou fazer aqui, ó. Então, ao invés de 5, fica 30, né? Aí você vai usar aquela regrinha. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 30 dividido por 5 é 6. 6 vezes 3, 18. Escreve 18 aqui. Mais 18. Então, mais não preciso colocar mais na frente, tá bom? Repete o sinal aqui agora, ó. Mais, né? Mais. E você vai trocar o 3 por 30. Aí você tem que dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 30 dividido por 3 é 10. Vezes 1, 10. Ok? Repete aqui, mais, né? Agora eu vou trocar o 10 por 30. 10. Então é 30. O que você faz? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 30 dividido por 10, 3. Vezes 4, 12. Opa. Tranquilo? Como agora os denominadores são todos iguais, basta eu repetir ele, 30, e fazer a continha que está em cima. 18 mais 10 mais 12. Certo? Vamos lá. Vamos fazer essa soma aí, né? 18 com 10, 28. Com 12, 40. Ok? 40. E aí o 30 embaixo você repete, né? O denominador você repete. Verifique essa fração aqui, né? Dá para eu simplificar? Sim. Então eu vou dividir em cima e embaixo por um mesmo número, tá certo? Procure dividir sempre pelo maior número possível, né? Que aí você já sai com a sua resposta. Estou simplificando essa fração, né? Bom, 40 e 30. Qual é o maior número que divide 40 e o 30? É o 10, não é? Então você divide aqui por 10 e aqui também, tá certo? Então 40 dividido por 10 é 4 e o 30 dividido por 10 é 3. Então a resposta final aqui é 4/3, né? Positivo. Tudo bem aí? Então essa história, né, que a gente sempre corta zero, ó, corta um zero em cima e um embaixo, né? E aí já dá 4/3 a resposta. Eu estou dividindo por 10, tá certo? Por isso que eu corto os zeros então. Vamos para o quarto exemplo aqui, agora com números decimais. Vamos lá, 4. Vamos somar os números aqui. Mais 1,8 menos 4,2 mais menos 3,5. Bom? Como que eu faço, então, essa continha? Todos estão na forma decimal, portanto, eu não vou transformar isso em fração para ficar mais trabalhoso para a gente, não é? Então, eu vou fazer o seguinte, né? Vamos fazer a continha com números decimais, tá bom? Se bem que, se você transformar em fração aqui, também fica fácil de resolver, né? Ficaria tudo sobre 10, né? 18 sobre 10, 42 sobre 10, 35 sobre 10, que aí também ficaria fácil de resolver, tá? Mas vamos fazer continhas com decimais aqui, né? Eu já fiz com fração ali em cima, vamos fazer com decimais aqui. Primeira coisa, eliminar os parênteses, né? Vamos lá. Então aqui vai ficar o quê? Mais 1,8, não é isso? Aqui eu preciso comparar esses dois sinais, que é menos com menos, dá mais 4,2. E aqui é mais com menos, né? Que dá menos 3,5. Tudo bem? Bom, vamos primeiro, agora ficou fácil, né? Vamos fazer essa soma primeiro, ver o quanto que dá, depois eu subtraio 3,5. Tá certo? Vamos lá. Como que faz continha com números com vírgula? Relembrando, vamos armar a continha aqui, ó. 1,8 mais 4,2. Sempre colocando vírgula embaixo de vírgula. Tá bom? 1,8 mais 4,2. 8 com 2 é 10, vai 1. Não é? 4 mais 1, 5. Com 1, 6. 6,0, que é 6. Né? Vamos colocar 6,0 aqui. 6,0 menos 3,5. Vamos lá. Agora eu faço essa continha. Não é? Vamos armar a continha agora, uma subtração, né? Aqui. Vamos fazer aqui, acho que aqui dá, né? Vamos lá, ó.
6,0 menos 3,5. Certo? Vamos lá. Eu não consigo tirar 5 de 0, né? Então eu vou ter que emprestar aqui. Aqui vai ficar 5 e aqui 10. 5 para 10 é 5. E 3 para 5 é 2. E a vírgula coloca embaixo de vírgula. 2,5. Tranquilo? 2,5. Sinal positivo ou negativo? Vamos olhar aqui. Esse é positivo, né? O 6 aqui ele é positivo. Ele é maior, não é isso? Então, a resposta é positiva também. Você repete o sinal do maior, né? Sempre em módulo, né? Quero dizer. Então, isso aqui vai dar o quê? Mais 2,5. Tranquilo? Esse mais aqui, se você quiser não colocar, pode também. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, vocês perguntem lá. Certo? Até mais.